fazer é bem maior do que você imagina. O que Ele preparou é muito mais tremendo. Amém, meu irmão? Vamos lá, Ronei. Chama-se Irmão Lázaro, alguém que eu tenho uma particularidade muito grande, uma grande admiração, e sabemos que ele está oficialmente na UTI, no hospital, ok? No leito do hospital, numa UTI, devido à questão do coronavírus que foi oficialmente afetado. Irmão Lázaro é músico, amém? E exerceu a função de deputado federal em 2015, entre 2015 e 2019, tomou posse dessa mesma, eu estou aqui justamente a ler, para não dar aqui nenhuma informação errada, para não ser fake news, ok? Tomou posse dessa candidatura de deputado federal no 1/2 de 2015. E nós hoje vamos estar a falar vamos estar a analisar uma profecia que devido a esta situação que surgiu inesperadamente, o irmão ficou doente e está em estado grave no hospital, a lutar pela vida, e surgiu uma profecia, veio à tona uma profecia que já tinha sido lançada no passado, ao qual tudo indica, a pessoa que entregou essa profecia, tudo indica que se estará a cumprir agora. Vamos analisar essa profecia, e essa profecia vem por parte da cantora Regiane Vilmas, ok? É uma cantora, eu não sei quem é, não conheço, eu quero analisar esta profecia com todo o respeito, ok? E evidentemente aquilo que nós vamos fazer aqui é somente analisar a profecia e não temos nada contra o profeta, analisar a profecia e não o profeta, ok? Então vamos ver o que é que ela tem para nos dizer aqui a respeito da profecia que ela lançou ao nosso querido irmão Lázaro. Amém? Vamos ouvir aqui e à medida que eu vou colocando o áudio eu vou analisando, tá bom? Vamos então. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Regiane Vilmas que está falando com vocês. Eu quero falar o que ocorreu em agosto, dia 27 de agosto de 2019. Eu estive lá na cidade de Itabaiana, no evento que o nosso irmão Lázaro estaria cantando. E naquele evento, Deus me passou algumas mensagens. Eu não sei se vocês entenderam, ela esteve num evento, ok? Em 2019. O irmão Lázaro supostamente já estava envolvido na política e ela, oficialmente, ela esteve nesse evento onde o irmão tinha agenda também para esse evento, então eles estiveram os dois num evento o qual ela sentiu algo muito especial que nós vamos ouvir aqui. Para passar para algumas pessoas. E, inclusive, Deus havia me falado, diga ao meu servo Lázaro que não é para ele entrar na política e que se ele teimasse, a sepultura estaria aberta. Lá em Brasília, um deputado me chamou no canto e disse: irmão Lázaro, tem um cargo para você aí, para você votar a favor dos nossos projetos, e você ainda vai receber uma ajuda para fazer política todo mês. E eu perguntei para ele: mas esse dinheiro vem de onde? Ah, não importa. Eu disse a ele: para mim importa, porque eu vou ter que dizer para minha mulher de onde veio esse dinheiro. Bom, ele vai falar aqui que teve uma revelação da parte de Deus, um recado que supostamente deveria ter dado ao irmão Lázaro, iria dar ao irmão Lázaro, de que Deus não queria que ele se envolvesse na política e que se ele teimasse, ele iria descer à sepultura. Isto foi em 2019, muito provavelmente ele iria, eu creio que ele, vamos só ver aqui, ele teve até, exatamente, 2015, 2019, e nessa altura ele ia se recandidatar de novo para uma área qualquer na política, que eu também não entendo muito do assunto, mas portanto ele já estava envolvido na política. E portanto aqui o que ela diz é que Deus não queria que ele estivesse envolvido na política.
Nós agora vamos continuar, porque caso contrário, se ele teimasse com essa situação, a cova dele estaria aberta. Vamos lá ver o que é que ela fez diante do recado que tão particular e que Deus lhe deu, como é que ela agiu entregando essa profecia. Deus tinha me mostrado também como se ele tivesse com uma veia na cabeça e essa veia estava latejando e Deus estava dando um livramento para ele de aneurisma. Aí tudo bem, queridos, passou o evento, não tive a oportunidade de chegar e conversar com o nosso irmão Lázaro, que a assessoria dele não permitiu o contato próximo a ele. E o que eu fiz? Eu acabei contando com um amigo, o Teio de Oliveira, conversei com ele, falei o que Deus tinha me falado e Teio fez uma reportagem na época e divulgou. Bom, parte do princípio que até aí estava tudo muito bem, ela tinha tido uma revelação, só que devido à assessoria do irmão Lázaro não deixou que ela se aproximasse dele. Queridos, eu acredito que a irmã, sendo cantora, mas uma pessoa que está envolvida no mundo gospel, eu acredito que poderia existir outras maneiras de poder fazer chegar essa profecia, não é? E assim alertar a vida do irmão. Existem aqui algumas coisas meio estranhas na medida em que ela teve uma revelação que a cova, a sepultura dele estaria aberta se ele teimasse entrar na política. Ao fim e ao cabo ele já estava na política. Ele não teimou, ele já estava. Então o que é que aconteceu? Se a sepultura dele estava aberta, então por que é que ele foi curado? Por que é que ele teve um livramento de aneurisma, como ela falou? E Deus falou claramente, não entre. E passou. Quando foi agora no ano de 2020, Lázaro se inscreveu para a política. É importante nós sabermos quem é o irmão Lázaro e como é que tem sido o percurso de vida dele na área da política. O irmão Lázaro já estava envolvido na política, onde tinha sido bem sucedido, onde tinha sido... Eu não tenho nada contra, eu acho que há pessoas que não gostam, não é? O irmão Lázaro não é pastor, ok? Ele é músico, ele não é pastor, tá? Então não acho que uma pessoa que esteja envolvida num ministério na área da música não possa também fazer parte da política, até mesmo para se destacar diante da sociedade a nível do cristianismo e tudo mais, defender os valores morais do cristianismo, os valores morais da sociedade, ok? A senha da minha conta bancária fica em cima da estante. A senha do meu Facebook fica com ela. Brasília, eles querem aprovar leis que quando as pessoas quiserem se separar não precisarão nem ir para um juiz. Existem algumas pessoas em Brasília que querem desconfigurar a família. Okay? Então eu não entendo que... e vamos ver o que é que ela vai dizer aqui para a frente. De que ele teimou, ele candidatou e o que é que aconteceu? E inclusive até fiquei chateada porque assim, ele não reconheceu que realmente foi Deus que falou para ele não entrar. Ela ficou chateada porque ele não deu a bebês para a profecia dela. Ou seja, tudo indica que a profecia terá chegado aos ouvidos do irmão Lázaro, mas ainda assim ele prosseguiu em frente pelo seu alvo e vamos ver o que é que aconteceu. E ele se candidatou. Todos sabem que ele não ganhou por pontuação, porque teve candidatos lá na Bahia que teve uma pontuação maior que a dele e não conseguiu entrar. Ele teve 4.100 e poucos votos. E ali já era Deus mostrando para ele que Deus não queria que ele entrasse mesmo. Bispo, apóstolo, não é por causa da nossa conversa, porque eu temo ao Espírito de Deus. Eu sou um homem cheio de imperfeição, mas eu não mentiria nesse altar. Eu pedi para que Deus, eu orei ao Senhor, para que Deus sacrificasse alguns pastores. Porque está faltando gente lá dentro. Eu orei a Deus.
pastores na política. E eu tenho orado para que Deus coloque seus filhos em cargos públicos, cargos que possam determinar coisas. Cria teu filho no caminho que deve andar. Não é só para ele cantar na igreja do dia de domingo, é para ele sentar em lugares de reis, para ele sentar na cadeira dos príncipes dessa terra. Agora eu tenho uma pergunta para lhe fazer, irmã. A irmã teve uma revelação ao qual não se cumpriu imediatamente e obviamente não há data, a irmã não determinou uma data em que ele poderia descer à sepultura. Mas a irmã falou que ele tem a cova aberta, teria a cova aberta, porém Deus curou ele de uma enfermidade que ele nem sabia que era, deu um livramento de morte. Então como é que uma pessoa, que tipo de Deus é esse que informa que a pessoa tem a sepultura aberta, mas que vai dar um livramento de morte? Acho esse Deus um pouco confuso. E no ocorrer da situação, ela divulgou essa profecia de forma pública, o que eu não concordo, e já lá vamos só analisar como é que foi a sequência das coisas. O irmão Lázaro ignorou essa profecia, o que eu não acredito que tenha ignorado. Eu creio que o irmão Lázaro é um homem de Deus, todos temos defeitos, todos temos qualidades, mas eu acredito que os pilares do irmão Lázaro estão estabelecidos na palavra de Deus. O irmão Lázaro é um homem que prega a palavra de Deus. Ele, inclusive, defende muito a posição de que nós devemos, acima de tudo, consultar a Deus quando nós queremos avançar com alguma circunstância da nossa vida. Pode ser um projeto, pode ser uma decisão, seja aquilo que for. Ser político não é bom. Eu vivo uma grande tristeza na minha vida. Eu sou um homem triste do dia que eu cheguei em Brasília até hoje. Mas eu tenho dito todos os dias: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Irmão Lázaro, você gosta de ser deputado federal? Não. Não gosto. Eu não gosto. Falei para a igreja da minha cidade: eu não sou candidato a nada. Eu não sou candidato à reeleição, a não ser que Deus fale com a igreja e a igreja me coloque lá novamente. Porque é um sacrifício, não é um sacrifício redentório. Não salva a alma de ninguém, mas melhora a vida de muita gente. E como disse um grande amigo, daquele cidadão que estava falando ali no telão, ele é um filósofo, ele tem um amigo filósofo chamado Clóvis de Barros. E Clóvis de Barros um dia falou que o melhor desta vida é você saber que a sua vida melhorou a vida de muita gente. E a irmã diz que ele ignorou e automaticamente se candidatou novamente na política, ao qual os votos que ele teve foram muito baixos, que não permitiam o irmão de entrar. A irmã interpreta isso como um sinal de Deus, de que Deus não queria que ele entrasse. Quando inesperadamente o que aconteceu foi que o irmão Lázaro Mas entrou. mesmo assim, Olha aqui, o mesmo partido assim, pegou e incluiu Lázaro. o partido Lázaro incluiu o irmão Lázaro, abriu essa porta na área da política. A palavra de Deus diz que Deus é quem abre e quem fecha as portas. O diabo não abre portas a ninguém. O diabo apresenta um caminho e Deus apresenta outro. Mas quem abre portas e fecha é Deus. Então, a irmã interpreta a quantidade de votos não suficientes para ele entrar na carreira política, interpreta que isso foi um sinal de Deus. Porém, nós também podemos interpretar que ainda que os votos tenham sido muito pequenos, ainda assim a assessoria, eles permitiram que o irmão Lázaro entrasse na área da política e podemos considerar isso que foi um milagre. De 2021 entrou na política. Infelizmente, queridos, nós estamos vendo ele aí nos hospitais, né? No hospital internado, com Covid, está entubado. E eu sei que o nosso Deus, ele manda e ele faz o que ele quiser. Quem tem o poder da vida e da morte é Deus. Mas Deus mostrou para ele que realmente Deus não queria que ele entrasse na política. Amado irmão, Deus conta contigo.
E quem está falando para você aqui é alguém que não gosta de política. Eu não gosto, apóstolo. Eu não gosto de política. Estou sofrendo com a política. Mas se Deus me chamou. Aí eu disse à minha mulher: vou sair da política e vou abrir uma congregação. E eu vou ser pastor. Ela disse: você agora endoidou de vez, fica na política. Deus não mostrou nada, irmã. Porque nós temos aqui duas interpretações. Temos a possibilidade de ele não ter tido o número de votos suficientes para entrar. E temos a forma de pensar e de interpretar que, ainda que o número de votos não tenham sido suficientes para ele entrar na carreira política, tenham sido até um sinal de Deus, que Deus abre portas. Deus é o único que abre portas. Ele abre onde ninguém abre e ele fecha onde ninguém pode fechar. Então eu particularmente, eu prefiro acreditar que Deus deu esta oportunidade, ainda com o número de votos reduzido, deu esta oportunidade ao irmão para desenvolver uma carreira na área política e assim destacar a importância dos valores morais da sociedade e destacar os valores morais do cristianismo, passando um bom testemunho e procurando fazer o bem, porque eu particularmente, o irmão Lázaro não é pastor. Ele não exerce um cargo pastoral. Ele nunca rejeitou o seu chamado na área da música como ministro, um excelente ministro de música. Então, parece-me a mim que a irmã ficou chateada pelo facto de ele não ter, como a irmã própria falou aqui, não sou eu que estou a dizer, não é uma opinião minha, a irmã conversou aqui, porém, ele não ligou e ele voltou para a política, ele não teimou, ele simplesmente, eu creio que ele tenha obedecido à voz de Deus. Talvez até tenha sido um desejo do coração dele, mas Deus abriu-lhe a porta. Os votos eram pequenos, mas isso não impediu dele entrar. Então isso cheira-me a obra de Deus, isso cheira-me a algo que vem do céu e não do inferno. Porque o diabo apresenta um caminho, o diabo não cria nada, ele apresenta, ele usa as coisas que Deus faz. Deus abre uma porta numa área qualquer, cabe a nós entrarmos, agradecermos a Deus e dentro desse caminho, quando uma porta se abre, o diabo aí também vai procurar entrar para te fazer desviar desse caminho. Então, o que eu interpreto aqui é que eu acredito que o irmão Lázaro esteve envolvido na política, aliás, já tinha sido envolvido antes. Então, se era para o irmão Lázaro morrer, ele desde 2015 até o 2021, ele já poderia estar morto, sendo que Deus ainda lhe deu um livramento de morte, como a irmã acabou de falar aqui. E agora a irmã vem com esta situação à tona, relembrando da profecia algo que a irmã sentiu da parte de Deus, que tentou avisar, tentou entregar, e que ele, por sinal, rejeitou, ignorou e agora está a pagar uma fatura por causa disso. O verdadeiro profeta, para ele exercer um dom que Deus lhe deu, porque a profecia é um dom que Deus nos dá, nós temos que ter uma sensibilidade que falta a muitos, infelizmente. E é por isso que muitas das vezes nós temos que analisar essas coisas e até trazemos para aqui, para o canal. Porque um profeta que tem uma palavra de livramento ou de morte para alguém, não vai jamais expor em público, não é, uma situação dessas. Nós já falámos aqui de várias situações que aconteceram com outros cantores, com outras celebridades, e assim, isso acontece só com celebridades. Temos o caso da Andeia Surak, temos o caso agora do irmão Lázaro, temos outros casos de que sempre existe uma profecia para essas pessoas no mundo gospel que tenham um nome destacado. Como é que se entrega uma profecia publicamente, uma profecia de morte? Sendo que eu acredito que a irmã, sendo cantora, que já gravou CD, que eu sei, mas eu sei que é uma pessoa que está envolvida no mundo gospel, não conseguiria entregar essa profecia ao irmão Lázaro de forma discreta, sem apavorar o público, sem apavorar a família e não expondo a vida privada do irmão. Será que isso não era mais fácil nós nos esforçarmos um pouquinho mais e tentarmos ter essa sensibilidade e não entregar
a profecia assim em público. Então, para mim, a irmã procedeu de uma forma completamente incorreta, sem qualquer tipo de ética. Infelizmente ele teimou, né? Então Deus ele está no controle de tudo. Nós estamos intercedendo para que Deus faça a vontade dele, porque nosso Deus é misericordioso. Deus pode dar vida? Pode, mas também Deus pode dar vida? Pode. Deus pode dar vida e vai dar em nome de Jesus. O nosso papel aqui é a favor da vida e não da morte. Então, se eu tive uma profecia lançada na minha vida sobre isso, eu vou orar para que Deus tenha misericórdia. Eu vou orar para que Deus tenha misericórdia e me dê oportunidades. Me dê vida. descer a sepultura, Não é? pode. E quando Deus falou que a cova estava aberta, que a sepultura estava aberta, Deus não falou que vai descer em tal data, não. Deus falou que estaria aberta. Então quem sabe qual data que cada ser humano vai partir é Deus. Irmã, se alguém tem uma sepultura aberta, a partir do momento em que tem uma enfermidade, como a irmã falou, um aneurisma, eu não vejo Deus a dar um livramento. Se está aberto é para entrar. É isso que eu acho estranho. Eu tenho a minha sepultura aberta, mas Deus vai dar, não, você vai morrer de Covid e não vai morrer de aneurisma. Não faz sentido. E eu gravei esse vídeo para que vocês saibam, porque na época eu publiquei um vídeo, tá? Vou colocar aí a foto, printar. Inclusive depois eu excluí, porque muitas pessoas que não sabem e não têm intimidade com Deus, não ouvem mais a voz de Deus e... Quando nós publicamos um vídeo na internet, nós temos que ter a sensibilidade, mais um erro. A profecia não foi bem entregue. E além de não ter sido bem entregue, aqui dá uma sensação de que a irmã própria reconhece que errou. Então retirou o vídeo porque não aguentou a pressão do público, não é? Que provavelmente pessoas até que gostam do irmão Lázaro, não lhes pareceu bem a irmã ter exposto uma profecia dessas em público. A irmã retirou o vídeo. Mas a irmã aqui destaca a importância de que aquilo que a irmã falou é certo e aquilo que as outras pessoas dizem é sinónimo de que não existe intimidade com Deus, que nós não temos intimidade com Deus, que a irmã é que está certa e que nós é que estamos errados. E são, infelizmente, pessoas que não buscam a presença, e eu busco viver a presença, eu busco... Outra coisa. Me perdoa dizer isso, mas cheira-me um pouco de arrogância. A irmã destaca aqui um pouco de arrogância, de querer continuar a se destacar diante do público, fazendo ver o público de que a sua profecia era correta, a sua profecia é certa, porém, nós é que estamos errados. Sendo que a irmã foi a primeira a oficialmente dar um passo de forma errada, com muito pouca ética, e expor a vida privada de alguém que é público, conhecido, dizendo que a pessoa tem a sepultura aberta. Isso são temas de muita sensibilidade. Nós temos que ter cuidado. Quando nós temos uma revelação para entregar da parte de alguém, nós temos que ter sensibilidade, nós temos que analisar tudo a fim de sermos bem-sucedidos e até mesmo agradar o coração de Deus, porque Deus nos dá confiança, Deus nos dá um voto de confiança de Ele usar a nossa boca para falar para a vida de alguém. O profeta é a boca de Deus. Então, o profeta, sendo boca de Deus, ele, além de falar, ele tem que ter cuidado com a maneira como vai entregar aquilo. Um profeta tem que ser uma pessoa altamente espiritual e preparada, não é? Colocando as emoções de lado. Eu sei que não é fácil, mas quando nós não temos a certeza de uma coisa, então nós não entregamos. Quando nós estamos confusos, nós não entregamos, porque a maneira como foi entregue a profecia, vê-se claramente que não foi feito de forma madura e que exigiria com certeza mais uns dias de oração e buscar a orientação do Espírito Santo para que ele direcionasse a irmã de como deveria entregar essa profecia. A presença de Cristo no meu ser. Então eu peço para você que não compreende as coisas espirituais, busque a presença do Pai, porque Deus ele quer te usar, ele quer fazer a diferença na tua vida também, como ele tem feito na minha a cada instante. E
A irmã é espiritual, nem todos são espirituais. Mas existe aqui, eu sinto mesmo uma sensação de arrogância aqui. De que a irmã é que sabe, de que a irmã é que tem autoridade. E é isto que é a convicção daquilo que é o certo, é a irmã. Não pode ser assim, nós temos que ter humildade, nós precisamos de tentar nos adaptar às circunstâncias. Quando se entrega uma profecia em público, é óbvio, temos que saber quem diz o que quer ou o que não quer. Então, se a profecia foi exposta publicamente, estava à espera do quê? Que todo mundo concordasse ou que todo mundo... A irmã vai apanhar todo o tipo de pessoas aqui nas redes sociais. Mais uma prova de que realmente a forma como entregou não foi correta. Eu louvo a Deus porque todas as coisas que Deus tem me mostrado, Deus cumpre, porque Ele é Deus. Mas é no tempo dele, não no meu e nem no seu tempo. E pessoas que me conhecem, Ivanilda e tantas outras pessoas, Viviane, pessoas lá de São Paulo, pessoas da Bahia, que me conhecem e conviveram comigo e sabem que quando Deus fala, Deus cumpre, Deus honra. É impressionante a capacidade e a necessidade que as pessoas têm quando entregam uma profecia de querer justificar que realmente são profetas de Deus e que, inclusive, são reconhecidos por terceiros para justificar aquilo que estão a dizer. Eu acho isso inadmissível. Eu acho que o verdadeiro profeta, aquele que tem mesmo convicção daquilo que foi Deus que falou, ele não precisa de justificar. Eu profetizo e eu declaro que o irmão Lázaro sairá desse leito de hospital cheio de força, com toda a convicção, cantando o hino da vitória e ainda dando um testemunho de vida. Eu acredito que algo possa estar a acontecer na vida dele e que ele verdadeiramente tenha muitas histórias ainda para nos contar. É óbvio que o irmão Lázaro, oficialmente, num quadro clínico que ele já teve no passado de pneumonia gravíssima, quase morreu, ele conta isso inclusive num testemunho. É óbvio que, o que é que acontece aqui? É óbvio que ele, apanhando uma doença dessas, era uma pessoa de alto risco. Então eu acredito que ainda assim o irmão Lázaro irá ter vida e ainda irá testemunhar para a glória de Deus tudo aquilo que ele tem vivido nestes últimos 2 meses, salvo erro, no leito do hospital na UTI. Resta-me mandar um grande beijinho para a família e profetizar e declarar vida sobre o irmão Lázaro. Eu estou a orar por ele. Eu não sou fã, mas eu sou uma pessoa que tem uma grande admiração por este senhor. Esse homem é uma bênção. As músicas que ele canta vêm do céu. Ele tem intimidade com Deus. Essas coisas espirituais sentem-se. Não precisamos justificar. Nós sabemos quem é o irmão Lázaro. Ele é um homem de Deus. Então, em nome de Jesus, receba a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça de assistir ao curso do Ministério de Música, é muito importante. Glória a Deus! Espetacular e poderá oficialmente aprender muito mais da palavra de Deus. Dá uma Em salva nome de de palmas Jesus. mais Deus forte, abençoe mais forte, e mais até o forte. próximo vídeo, se Deus quiser.